Relato de projeção astral. Esse relato aconteceu no começo desse ano, no mês de fevereiro, e é um relato de uma pesquisa fora do planeta, e que eu vou dizer para vocês aqui como aconteceu tudo. Mas antes eu gostaria de fazer uma observação, porque como esse tipo de experiência, a projeção astral, ela demanda muito esforço, né? Ela não é uma coisa que você fala, eu quero fazer uma projeção astral e sai fazendo. Não. Esse corpo ele é um veículo, o corpo astral é um veículo. Nós precisamos aprender a lidar com ele. Mas para lidar com esse veículo, o veículo astral, é um esforço muito grande que a gente tem que fazer, uma determinação. E não é uma coisa que você consegue uma vez e depois já pronto, já está resolvido. Você consegue uma, aí você pode não conseguir por um tempo, às vezes você consegue logo em seguida. Isso depende. Cada pessoa é uma história diferente, né? Então, é sempre um esforço. E eu penso que todos podem conseguir fazer projeções astrais com lucidez, mas tem que fazer um polimento, né, de comportamento, sabe, de realmente se dedicar, de ter continuidade, né? Sabe, essas coisas que assim, vou fazer todo dia tal, 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, em tal horário, e não abrir mão disso, não começar a arrumar desculpa, porque a gente é muito bom para... Aí depois não dá certo e falar, não deu certo, né? E eu já relatei isso, que foi um grande sucesso para mim. O meu pai conseguiu fazer isso. Meu pai com 75 anos, né? Ele conseguiu fazer isso, é porque ele era muito disciplinado, ele não tinha esse negócio. Se ele se comprometesse com uma coisa, ele levava muito a sério aquilo. Isso eu acho que é importante, né? Essa perseverança, essa decisão na vida que você tem. Então, é óbvio que daí, quando eu faço relatos de projeção astral, eu economizo um pouco, né? Isso eu venho fazendo já há muito tempo. Ao invés de contar todos os mínimos detalhes, eu levaria um tempo imenso, né? E, aí seria muito repetitivo também. Eu já conto o que aconteceu, às vezes de forma muito ampla, né? Mas nessa experiência de projeção astral, eu tive o procedimento inicial. Eu estava primeiro querendo prospectar a altura da atmosfera emocional do nosso planeta, né? Estatísticas que eu vou fazendo por conta da energia que nós geramos no planeta. Então eu estava fazendo esse tipo de prospecção, né? E quando você sai do corpo, você consegue observar quando as energias são mais densas ou menos. As energias às quais eu me refiro são as energias, por exemplo, a energia consciencial, aquela energia que nós exteriorizamos, ela é bastante densa, né? Porque ela passa pelos nossos chakras, por tudo que nós somos, né? Pelas nossas dificuldades. Então ela tende a ser uma coisa muito mais pesada. Só que na dimensão astral, isso depois de um tempo, quando você já tem bastante prática, você começa a distinguir com clareza e a enxergar também, né? Não é assim, eu saio e enxergo. Não, você vai enxergar muita coisa que você não enxerga, mas demanda um caminho para você a cada dia aprender mais, né? Aprender essa relação na outra dimensão. Mas eu fiquei fazendo essa análise e depois eu fui subindo, né? E é óbvio que acontece uma coisa, quando você está dentro da atmosfera emocional, né, que varia de lugar para lugar, né? Se você estiver num grande centro, ela é mais alta, né? Aí se você estiver num lugar onde tem muita vegetação, ela pode nem existir, né? Então é tudo muito variável. Mas eu fui subindo e a minha intenção realmente era ficar sentindo o máximo que eu pudesse essas energias, né? Porque tem um ponto de afastamento da Terra, quando a gravidade já não te pega, né? Porque
uma coisa que a gente não percebe é que o nosso próprio corpo astral ele é tracionado pela gravidade, mas não o suficiente para te parar. A tua vontade ainda é predominante, né? E aí você começa a sentir que o teu corpo astral ele fica embalonado, né? Ele se expande quando você sai de uma área de restrição da Terra. E eu estava saindo, olhando, né? E olhando a Terra. Né? Uma coisa que eu já falei, mas eu gostaria de reforçar, que as pessoas acabam não dando muita atenção. Mas quando você consegue fazer esse processo com muita lucidez, a sensação de solidão, ela é muito séria. É uma solidão que é insuportável para uma pessoa que não tenha, né, todo o domínio do veículo e conhecimento suficiente. Eu estou falando isso porque é óbvio que eu já não sinto mais as coisas dessa forma. Você não tem os referenciais, mas você já tem o controle do veículo, você vai para onde você quer, né? E eu me direcionei, né, para o lugar que eu estou sempre buscando, né? Eu vou para algum planeta, para alguma lua, para alguma coisa assim. E então essa prospecção, ela é uma prospecção interessante, porque assim, se você direcionar, por exemplo, para o planeta Marte, né, a coisa ela não é igual, por exemplo, a você ir para a Lua ou você estar flutuando aqui na Terra. A percepção energética é diferente. Tem inúmeros fatores. Só que a sua sensibilidade é muito alta e você vai sentir isso. Então, indo para a Lua, a única coisa que eu sinto muito, né, que para mim é uma sensação muito, e é muito agradável, é que está tudo parado, tudo parado. É uma solidão maravilhosa para mim, né? Você fica flutuando e não existe barreira, não existe tracionamento, não existe ruído, não existe nada. É o espaço infinito da paz, né? E é óbvio que isso me atrai bastante, porque quanto mais longe você fica do seu corpo, mais você capta energia, porque você fica fora de todo esse bolo emocional, todo esse bolo energético mais denso, então a tua circulação é muito mais alta, né? E observando, né, aquelas coisas e andando em alta velocidade, porque dá um prazer muito grande, né? Então você pode passar e fazer prospecções, né? Muitas prospecções, tanto na parte externa da Lua, na parte mais clara, na parte mais escura, internamente, você pode fazer um monte de coisa. E isso aí, para mim, é encantador, né? Até uma pessoa perguntou, mas o dia que a gente morrer, a gente vai poder fazer isso? Então, você pode fazer qualquer coisa nesse universo. O que eu destaco é que nós precisamos aprender, né? Se você não aprende, você não vai conseguir, nem vai ter prazer nenhum, não adianta, né? Então, esse tipo de coisa é uma coisa de aceitação. Então, nesse momento em que eu estava lá, que eu flutuava na região de uma cratera muito grande que tem, né, eu consegui ver uma consciência se deslocando. E era uma consciência que não era física, era uma consciência energética mais sutil, e eu estava sobre a cratera, né, a uma altura não muito distante do chão, né, e eu olhei na borda e eu vi uma consciência se movimentando, que inicialmente eu pensei que podia ser, eu analiso tudo, se é um reflexo de luz, se é alguma coisa que eu estou inventando, né, o sol, sabe, essas coisas, o brilho de alguma coisa. E eu fiquei olhando, e a consciência, ela andava perto da borda, né, a borda aqui, eu via andando, né, e de repente ela começou a descer a cratera. Não era uma consciência que saía andando,
ela fazia aquilo como se fosse uma luz, né, caminhando. E ela foi e começou a andar na cratera em direção, como se ela estivesse atravessando, né, pelo centro. E eu flutuando acima, eu subi mais um pouco, né, e fiquei só observando. E ela foi, quando ela tinha passado o meio da cratera, né, isso levou um tempo, e já estava mais adiante, ela parou. Ela era mais ou menos, só para ter uma ideia do formato dela, como se fosse um grão de arroz, né? Então, era energia nesse formato, né? E ela parou e eu senti que ela tinha pressentido alguma presença, talvez a minha, né? Como se você parasse e pensasse, eu creio que tem alguém aqui, né? E eu fiquei ali parado, flutuando. Aí, de repente, ela se locomoveu de novo. E quando chegou na outra borda, ela não subiu a borda, né? Como ela tinha feito a descida. Ela simplesmente atravessou, né? E aí é óbvio que a minha curiosidade me fez subir mais, né, muito mais, e ficar olhando para ver se ela atravessaria. Mas ela não atravessou a borda da cratera, né? Então essa experiência foi uma experiência, para mim foi engraçada, né? Porque falei, nossa, isso aí é, o universo é cheio de coisas e nós ficamos procurando extraterrestre com cara de réptil, com cara de tudo né, e achando que todo mundo quer fazer guerra com a gente, né? Não penso que seja assim, né? Foi uma experiência. Depois eu fui retornando, né? Eu andei mais um pouco, né? E depois eu comecei a retornar lentamente, né? Não retornei abruptamente, e quando cheguei no meu corpo eu fiz as anotações com uma sensação de leveza muito grande, né? Com imagens também, sobrecarregado daquelas imagens maravilhosas, e foi isso que aconteceu. Então essa é mais uma experiência de projeção astral, né? O nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com. O Amigos do SEC aguarda você, e você pode nos ajudar entrando no site e adquirindo livros e CDs.